moon to the stars, you can show me the way I follow. This is who we are, who we are. Anywhere you go, I'll be right there. Anywhere you go, I'll be right there. I will. Anywhere you go, I'll be right there. 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 I will. From the moon to the stars, you can show me the way I follow. This is who we are, who we are. Anywhere you go, I'll be right there. Anywhere you go, I'll be right there. I will. Anywhere you go, I'll be right there. 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 Anywhere you go, I'll be
Anywhere you go, I'll be right there. 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 I will. From the moon to the stars, you can show me the way I follow. This is who we are, who we are. Anywhere you go, I'll be right there. Anywhere you go, I'll be right there. I will. Anywhere you go, I'll be right there. 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 I will. From the moon to the stars, you can show me the way I follow. This is who. Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Beto Madeira. Hoje nessa segunda-feira, uma semana depois um dia depois da Páscoa, né? Claro, feriadão, sexta-feira santa, sábado, domingo. Poxa, já deu para descansar, né? Geralmente as mulheres não descansam muito, aqui trabalham fora, né? Elas chegam em casa, vão fazer todos os afazeres da casa,
E ainda tem muitos homens aí que só ficam de plantão, só observando, né? Pé cruzado em cima do sofá. E tá tudo certo. Pois é. Mas é uma ótima segunda-feira, de qualquer jeito. A semana, segunda-feira, quer começar bem a semana? Começa bem a segunda-feira. Mesmo que as coisas aparentemente não estão tão boas, nós temos que voltar o nosso olhar para as coisas boas. Vamos adquirir a perfeição? Claro que não, nós não somos perfeitos. O ser humano não é perfeito, até porque o mundo é muito diversificado. A vida é muito complexa, né, para se viver, e ao mesmo tempo muito simples. Quem quiser complicar, que complique. Quem quiser descomplicar, descomplique. Isso mesmo. E como é que vamos descomplicar isso? É não dando atenção para coisas ruins. Focando nas coisas boas, certamente nós vamos ter um dia bem melhor. Tem alguém aí já? Vamos lá então? Cida Alves. Cida Alves, bom dia, muito obrigado pela participação conosco. Giovanni Costa, lá em cima, lá perto do céu, lá no morro, isso mesmo, o morro mais alto aqui da região. Grande abraço, Giovanni. Aquapark. Rafael Elias Brina, que alegria recebê-lo também. Rodrigo Fernandes, seja bem-vindo, caríssimo. Flávio Ferreira, seja bem-vindo novamente. Dulce Escos, que alegria recebê-lo. Acho que é a primeira vez aqui no nosso canal, né, Dulce? Muito obrigado pela sintonia. Renei Figueiredo, bom dia, Renei. Talvez seja a primeira vez também aqui no nosso canal. Uma alegria recebê-lo. Everaldo Alcides Rocha, o proprietário, as mãos leves, que faz o melhor prensadão da cidade e da região, aqui em Morro da Fumaça, trailer do Chico Bento. Bom dia, Everaldo. Simone Andréa Correia, que alegria recebê-la. Ailton Martinhago, que alegria também recebê-lo, seja bem-vindo. Oi, Josias, que bom tê-lo conosco. Marco Roberto Bortolato, que bom tê-lo conosco também. Atamir Fumansky, que alegria em recebê-lo aqui no nosso canal. Pois bem, muito obrigado a todos vocês. Vamos fazer um bom dia? Pois é, vamos fazer. Como eu disse, a vida ela é complexa, né? Ao mesmo tempo, muito simples. Roberto, mas como? A vida é complexa e ao mesmo tempo muito simples? Me explica essa história aí que eu não estou entendendo direito. A vida é muito complexa quando eu complico ela. Quando eu procuro coisas que não deveria estar procurando para minha mente. Eu pego, coloco, às vezes eu fico horas e horas, dias e dias mentalizando uma coisa e essa coisa vai para o meu subconsciente e fica gravado. Quando eu mentalizo demais a minha mente, a minha consciência mentaliza demais, vê demais um determinado item, seja ele positivo ou negativo, ela vai grava o subconsciente e grava. Isso, o subconsciente está gravando. Quanto mais eu penso aquilo, mais ele vai... Você já viu aquele negócio, só para dar um exemplo para você, um arquivo, por exemplo, lá do judiciário, ou, enfim, vamos lá no judiciário. O judiciário vão liberando os arquivos, vão colocando em pauta os primeiros de cima, né? Os primeiros do topo, não é verdade? Pois é assim que acontece e vão liberando aqueles, né, os arquivos que estão ali em cima, o primeiro de cima eles vão liberando isso. O que vão chegando vão colocando embaixo, de cima vai sendo liberado. Mas essa questão aí da nossa mente, o subconsciente, o que ele faz? Quanto mais você dá atenção ao item, ele vai subindo de degrau, ele vai subindo o arquivo. Ele vai se despontando. Quanto mais você fala, quanto mais audiência você dá, mais ele desponta. Quanto mais audiência, mais ele vai ficando no topo. E quando ficar no topo, ele começa a se materializar. Por quê? Porque você está dando foco o tempo todo. O universo entende que aquilo ali é prioridade para você. E se é prioridade, ele começa a materializar isso junto conosco, esse item. Então, se for coisa ruim, se nós começarmos a dar destaque todo dia, toda hora e pensar o tempo todo, ele vai subindo naquele arquivo e vai para o topo do arquivo.
E ali vai ser realizado, ali vai ser despachado aquele item, porque prioridade, o universo junto com você entende que é prioridade. O universo junto com o seu subconsciente entende, porque os dois estão em sintonia, que é importante materializar aquele item que você tanto visualizou, tanto deu foco, tanto deu destaque, tanto deu mídia para ele. Então, quando ele estiver no topo, o que acontece? As coisas começam a se materializar. Se for uma coisa ruim, você vai começar a receber isso na sua vida daqui a pouco. Por exemplo, se você está pensando em doença o tempo todo, né? Mesmo que não tinha, mas você está pensando, dando foco para o problema de doença, qualquer tipo de doença, você vai dando foco, dando foco, dando foco, dando foco, você não tem a doença, mas você começa a dar foco, começa a ter medo e dar foco. Quando você vê, daqui a pouco ele está no topo, né? Você deu tanto foco, deu tanto a mídia que o seu subconsciente coloca como prioridade e aí, junto com o universo, as coisas começam a se materializar na sua vida. Quando você vê, você está com uma doença terrível. Quando você vê, você está com uma doença terrível e muitas vezes sem volta, né? Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós damos foco. Por exemplo, se você... Por que por exemplo, os estudiosos da lei da atração, tantos professores, tantos mestres nessa área, dizem o seguinte, você quer... Não é uma coisa simplesmente materializar, mas são itens importantes na nossa vida, como, por exemplo, ter um automóvel, ter uma casa para morar, ter um pouquinho de finanças para poder atender às demandas que nós estamos realizando, é importante. E por quê? Que muitos estudiosos que estudam a lei da atração, eles pedem para que as pessoas coloquem, por exemplo, você quer um carro? Você quer adquirir um carro? Ah, não tem dinheiro? Então esquece que não tem dinheiro. Porque se não tem, você vai ter. Comece a colocar, pregar uma foto desse carro em volta na sua casa, na sua escrivaninha, em frente à sua mesa. Bota um quadro bonito ali do automóvel que você quer. Ou um quadro, vai lá, manda confeccionar um quadro grande, aonde você entrou na casa, já visualizou, a sua família entrou, já visualizou aquele quadro, aquela casa, né? Aquela viagem que você quiser fazer, para onde você vai viajar, né? Então você coloca quadros e pode fazer diversas fotos desses itens e espalhar pela casa. Você acorda de manhã e chegou dentro de casa, você está andando, vai na sala, lá você visualiza o carro, lá está o carro, ou a casa, ou aquela viagem, né? Ou, enfim, aquele item que você precisa. Que você precisa, não, que você quer. Você não precisa, você quer. Né? Nunca disse que precisa. Você quer, que você quer realizar. E você coloca, espalha pela casa, e aí você vai ficar visualizando todo o tempo. Isso começa a dar mídia na sua mente. Começa a dar mídia no seu subconsciente, e o seu subconsciente interage com o universo, que é essa máquina toda poderosa, que tudo se realiza, proporcionada por Deus, que materializa coisas, né? Junto com o seu subconsciente, o universo vão entender, os dois vão entender que você está querendo aquilo, que é importante para você, aquele item. E quando você vê, você não tinha o dinheiro, né? Mas você não pensou aquilo, você não deve dar foco que não tem o dinheiro. Ah, eu quero esse carro, mas não tenho dinheiro. Não pode dizer assim. Eu quero esse carro, vou conseguir esse carro já é meu. Você afirma. E quando você vê, daqui a pouco aparece uma proposta, quando você vê daqui a pouco, eu digo porque experiência própria, começam a aparecer as propostas, começam a aparecer os caminhos e você começa a encontrar. Então, por isso que é importante você não dar foco para coisa ruim. Acredite, vai se realizar na sua vida. Estou falando por experiência própria. Vai se realizar sim, não tem como não se realizar se você der foco e colocar essa prioridade no topo. Vê bem o que você está pensando mais durante o dia. Onde é que está voltado o seu sentimento hoje? Está para quê? Está, por exemplo, para o serviço que é ruim? Está voltado, tem que trabalhar hoje, mas o meu serviço é muito ruim, eu não gosto de estar lá. Então é o seguinte, o seu trabalho vai ficar cada dia mais ruim. Por quê? Vai ficar mais ruim porque você está dando foco, o seu subconsciente junto com o universo acredita que é isso que você quer. Opa, é ruim, então nós vamos dar mais disso para você. Nós vamos dar mais disso, nós vamos transformar isso. Se a tua vida você está achando que é o inferno,
Opa, você está querendo, tá dizendo que é o inferno? Então vamos continuar, porque é isso que você quer. O universo e o nosso subconsciente entendem que isso é prioridade para a gente, que a gente quer mais disso. Então nós vamos começar a dar foco, e quando vê, a nossa vida no trabalho vai se tornar um inferno. Mas se você não gosta do trabalho, estou dando como exemplo aqui, se você não está atualizado com o seu trabalho, não está em boa sintonia com o seu trabalho, começa a pensar que o seu trabalho é bom. Começa a mentalizar aí e a se emocionar. Vê as coisas boas que o seu trabalho pode proporcionar. Por exemplo, a alimentação, a compra de alguns itens que você precisa, o exercício físico que você faz todo dia para sair de casa para ir para esse local, as pessoas que você conversa no meio do caminho, o ar livre que você pega durante de sair de casa até no local onde você vai. Tudo isso já são pontos importantes e muito mais para você acreditar que o seu serviço é o melhor, que o seu trabalho, o seu emprego é o melhor emprego do mundo. E se você começar a pensar dessa forma, daqui a pouco você começa a gostar porque o seu trabalho vai ser o melhor. Por quê? Porque você está querendo que seja melhor. Não é uma questão de influência que vem de fora, não. É você. Somos nós. A TV Agrisul, sabe por quê? Que eu gosto de estar aqui? Porque eu quero, eu acho bom, eu estou sempre mentalizando isso aqui, né? Esse produto importante na minha vida, esse algo importante na minha vida. Eu gosto disso aqui, eu sou apaixonado pelo meio de comunicação. Por isso que dá tudo certo. Ou quando não dá certo, tão certo, vamos trabalhando. Existe aqui na TV Agrisul, por exemplo, elaboramos projeto a curto, a médio e a longo prazo. E é importante fazer isso. E você está fazendo? Faça isso que certamente você vai viver uma vida bem feliz. E hoje, segunda-feira, hoje é o melhor dia da sua vida. Sabe por quê? Porque você nunca viveu antes. Me diga se você já viveu essa segunda-feira algum dia antes. Não viveu? Então, você está vivo hoje, não é? Então, é o melhor dia da sua vida. Palmas, vamos comemorar esse dia. Esse grande dia, o sol brilhando, onde o sol não brilha em outros lugares aí do país. Não tem problema ele estar por detrás das nuvens. Se está chovendo em algum lugar, não tem nenhum problema. Palmas para a chuva também. E vamos em frente. Muitas pessoas perguntam assim... Tem alguém? Vamos lá, então. Joel Medeiros, bom dia. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Rodinei da Silva, muito obrigado Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Anderson José Abel, que alegria recebê-lo. Jorge Matiola Ezepon, grande abraço para você. Fechou aí? Então, vê só, você deve estar perguntando, Beto, mas aí do jeito que está falando, parece que o mundo é as mil maravilhas. Olha, deixa eu falar para você. A vida, ela se torna muito boa quando nós acreditamos. É bem verdade que influências que vêm de fora, se nós estivermos sintonizados com ela vai nos atingir. Seja influência boa e influências ruins. Se eu estiver com o meu canal aberto, a minha sintonia, o meu canal de sintonia aberto, sem restrições, eu vou receber, e aberto para coisa ruim, principalmente focado em coisa ruim, eu abro para que coisas ruins apareçam no meu caminho. Você entendeu? Mas como é que eu vou fechar esse canal? Eu não fecho, eu não consigo fechar um canal sem mudar de sintonia. Você já trocou o canal aí da sua TV, né? No passado existiam os seletores, hoje são os controles. Ora, se tem um programa que não é bom, você muda para outro, mas você faz. É isso que devemos fazer. Mudar o nosso canal de sintonia. Vamos mudar. Opa, isso aqui não faz bem? Porque tem gente que gosta de, por exemplo, de ver notícias ruins, de ver filmes de violência, de ver programa de prostituição, de bagunça generalizada. Tem gente que vê o tempo todo isso, né? Então, me diga qual a chance, qual o espaço que as coisas boas têm de entrar na sua vida. Ah, Beto, mas eu não posso ficar sem saber dos fatos, porque tem coisas que... Não, tudo bem, dá uma olhadinha e sai fora. Quer ver alguma coisa? Dá uma olhadinha para você ficar bem informado e caia fora. Por exemplo, eu preciso saber o que está acontecendo, porque muitas pessoas entram em contato comigo diariamente para saber de coisas. Então, eu estou sintonizado, mas eu vou lá
mentaliza aquela notícia que muitas vezes não são tão boas, mas que a sociedade parece que está voltada para as coisas ruins. Parece, e tem pessoas que acordam de manhã cedo, ligam a TV, vão nas notícias de jornalismo, aquele jornalismo que fala sobre morte, guerra e roubo daqui, e sacanagem dali. Aí vão lá, acessam aqueles Big Brothers da vida que tem em todos os canais, não é só na Globo não, tem outros canais também, A Fazenda e não sei o que mais. As pessoas ficam ali o tempo todo vendo as pessoas se brigarem lá dentro, e aí elas se emocionam com aquelas coisas todas lá dentro, como se fosse a vida dela, não é nada disso. A vida é bem diferente, a nossa vida aqui é diferente de uma casa daquela, de um Big Brother, de uma novela, por exemplo, né? É bem diferente, a nossa vida é outra coisa. É bem diferente, porque nós vivemos, são outras realidades, nós vivemos a vida real e não apenas um filme, uma novela, um Big Brother, uma coisa parecida. Não, a nossa vida não é assim. Então, se nós nos acordamos de manhã para dar foco a isso, me diga qual a possibilidade disso dar certo. Nós vamos viver uma vida medíocre, ruim e triste. E outra coisa, vamos chegar na nossa velhice, olhando para trás com pena de morrer porque não realizamos nada de bom na vida. E ainda culpando os outros porque a culpa foi do outro. A culpa foi dos outros. A minha vida é ruim porque o outro me prejudicou, o outro me prejudicou, o outro... Não, a vida é ruim porque nós deixamos os outros nos prejudicar. Ah, Beto, mas então eu vou deixar que todo mundo pise em cima de mim. Não, você não é otário, nós não somos bobos, né? Quando alguém venha fazer essas influências, né, que geralmente vêm de pessoas, de outras pessoas, às vezes por causa de uma inveja, às vezes por causa de uma mentira, são pessoas que, tem muitas pessoas que denigrem a sua imagem, claro que existem. Então o que você tem que fazer? Se não for coisa que atinge você, você deixa de lado, não dá foco a isso, deixa a pessoa. Mas se for coisa importante que você precisa dar uma resposta, dê a resposta. Mas não dê a resposta com raiva, dê a resposta nem com ranço, nem com ódio. Dê a respostas com muita serenidade, com tranquilidade, sem medo de errar, dê a sua resposta e cai fora. Deu pra bola. Claro que você não pode ser otário, você não pode ser bobo, né? Você não deve ser idiota. Nós não somos idiotas. Porque, muitas vezes, porque somos bons demais, as pessoas, às vezes, querem tirar sempre vantagem. Principalmente aí para você que vive no meio político, no meio social, né? Está sempre envolvido com comunidade. Você que está sempre aí discutindo, trabalhando perante as políticas, seja ela comunitária ou partidário, seja lá o que for, é muito normal as pessoas virem querer denegrir a sua imagem. É muito normal, isso aí é normal, normalíssimo. Só que tem momento que você não deve dar as costas, tem momento que você tem que combater, tem que dizer, olha, nem para a pessoa, mas sempre em público, se o seu trabalho, se a sua imagem é pública, você precisa dizer em público o que você é, que não é nada daquilo, né? Não precisa nem citar o nome da pessoa lá. Faz isso para que as pessoas saibam que você é uma pessoa do bem. Mas faz isso com tranquilidade, com responsabilidade, como eu falei, sem ódio, sem ranço, sem raiva. Eu acho que isso tem que ser feito. Tenho certeza que isso tem que ser feito para que a gente possa viver uma vida melhor. No entanto, disse o que disse, vira o seletor, muda de canal e novamente foco nas coisas boas, nos seus projetos, nos seus projetos pessoais ou comunitários e vai em frente. Vai em frente, segue em frente que certamente você vai chegar em algum lugar, principalmente se você tiver metodologia, se você traçou um caminho, se você tem metas para cumprir, cumpra com muita certeza que vai ser realizado. Muito obrigado a todos vocês. Tem mais alguém aí? Vamos então às datas comemorativas ou o Prêmio Nobel? Primeiro Prêmio Nobel. Eu quero falar que o nosso programa no oferecimento do Chico Bento, isso mesmo, trailer do Chico Bento, bem no centro da cidade, ao lado da Caixa Econômica Federal, onde você também, além dos lanches que são servidos lá para você, os melhores prestadores aqui da cidade e região, também o Chico Bento. Aí você quer fazer um almoço de família, ou político, ou enfim, você entra em contato, o telefone está aqui, ó, entra em contato com o Chico Bento, que ele vai atender você, vai assar churrasco, enfim, é uma casa sensacional, todos os dias abertos, das 18 horas, das 6 da tarde,
até depois da meia-noite, enquanto tiver clientes, atendendo também na sua casa, né, a domicílio, atendendo também a domicílio, e também em ocasiões especiais aí para sua festa particular também, o Chico também abre no domingo, sábado, dia de semana, ao meio-dia, principalmente ao meio-dia, fora do horário de trabalho dele normal, que é de atendimento ao público, tá certo? Então, tá tudo certo, o trailer do Chico Bento, aqui na cidade de Morro da Fumaça, uma grande opção para você, onde tem os melhores lanches da cidade. Quero falar da Farmacinalis. Farmacinalis, bem no centro da cidade, isso mesmo, com a linha muito interessante ali de produtos naturais. A Farmacinalis é uma farmácia de manipulação, que atende a todo o Brasil pelo telefone que está aqui embaixo também, né? Então vai lá, entra também no Facebook lá da Farmacinalis, ou da Lacimari, que é a farmacêutica responsável, e você certamente vai ter o melhor atendimento, entrega o produto aí na sua casa. Mas a Farmacinalis não é apenas uma farmácia de manipulação, também está com a linha de produtos naturais e também todos os produtos que qualquer farmácia tem. Preços bons, bom atendimento, Farmacinalis aqui na cidade de Morro da Fumaça. Vamos lá? Vamos então agora, vamos falar, você que é interessante, nós começamos um quadro aqui no nosso programa, que são os prêmios Nobel. Como tem as datas comemorativas que se comemora nascimento de algum personagem e também Dia dos Santos, né? Que são diversos, milhares de santos aí que já foram proclamados pela Igreja Católica, mas também tem outras pessoas que não foram santificadas, mas que receberam o prêmio Nobel, que é muito importante. Vamos lá, bom dia, Harry. Hoje... Bom dia, Beto, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, vamos em frente. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre o Charles Albert Gobat, que ele ganhou junto com o L do Como, que nós já falamos no último programa, e ele foi um dos secretários honorários do Secretariado Internacional da Paz em Berna. Charles Gobat, nascido em 21 de maio de 1833, em Tramelan, e morto em 1914, em Berna, 16, né? Político, administrador, filantropo, escritor suíço, foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1902. Ele dividiu o prêmio L do Como, aliás, né? A quem sucedeu como diretor do Bureau Internacional da Paz, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1910. Gobat primeiro praticou a lei em Berna e depois... praticou não, né? Ele ele estudou direito, né? Em Berna e depois em Delemont, cantão de Berna. Ele também lecionou sobre direito civil francês na Sorbonne. Na década de 1880, ele era ativo na política cantonal e nacional e na administração pública. Desde sua criação, em 1838, Gobat trabalhou com a União Interparlamentar, fundada por William Randall Cremer, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1903. Em 1892, Gobat foi presidente da 4ª Conferência da União, que foi realizada em Berna e que ele fundou. Na verdade, né, o Bureau Interparlamentar. Ele serviu como secretário-geral do Bureau, um escritório de informações que lida com movimentos de paz, conciliação internacional e comunicação entre os órgãos parlamentares nacionais. A 3ª Conferência do Sindicato, realizada em Roma, em 1891, aliás, estabeleceu o International Peace Bureau, do qual Gobat foi diretor quando recebeu o Prêmio da Paz. Entre os livros de Gobat sobre assuntos internacionais e história está Le Cauchemar d'Europe, que em 1911, né, que como tradução fica O Pesadelo da Europa. Pois bem, então aí o prêmio, o destaque do Prêmio Nobel da Paz. Olha, quero falar para você da Fábrica de Sabores da Sabrina. A Fábrica de Sabores da Sabrina está aí com os mais deliciosos produtos em termos de confeitaria, doces, salgados, bolos, pães, enfim, pães não, são bolos, né, e tortas, isso mesmo. E aqueles docinhos camuflados e tudo mais.
na linha gourmet. Show, né? Fábrica de Sabor da Sabrina, o telefone passando aqui embaixo também. Uma ótima opção para você aí, para todas as datas, né? Então tá bom, Fábrica de Sabores da Sabrina. Everson Policarpo, bom dia, muito obrigado pela sintonia. Simone Patrício, muito obrigado pela sintonia conosco, muito obrigado por ter em nosso canal. E então, Fábrica de Sabor da Sabrina, não esqueça desse nome, tá bom? E você aí, tem um produto aí para anunciar? Vem anunciar conosco, nós queremos anunciar para você. Certamente você vai vender muito mais, isso mesmo. Faça igual aos nossos colaboradores, por exemplo, a Cherry Pet Shop, né? Sempre com grandes promoções de produtos, rações, remédios, produtos medicinais, todo o trabalho de banho e tosa artesanal, enfim, limpeza aí do seu animal, porque os nossos animaizinhos eles se sujam muito, né? Precisa estar em constante limpeza, né? Então, você vai na Cherry Pet Shop, telefone passando aqui embaixo, também com a venda de animaizinhos e castração dos seus animais aí, isso mesmo. Com R$90, apenas R$90 você castra o seu animal, tá bom? Então tá bom, Cherry Pet Shop aqui na cidade de Morro da Fumaça. Quero falar para você também da Ultra Popular, drogaria e farmácia Ultra Popular, bem no centro da cidade, próximo à entrada, antes de chegar na rua que vai com destino ao Hospital São Roque. Isso mesmo. Farmácia de cor vermelha, esquerda, garagem ampla, cabe até 10 carros cobertos e mais diversos carros ao ar livre, motos, bicicletas. Se você for na Ultra Popular, você pode deixar o seu carro, sua moto, sua bicicleta no estacionamento, que certamente vai ficar com muito mais segurança, e você visite a Ultra Popular. Está ali toda a equipe da Ultra Popular esperando você, tá certo? Isso mesmo, esperando você. Com a Ultra Popular, uma farmácia de drogaria que tem os mais diversificados produtos. E, além disso, os remédios, os produtos genéricos, estão com promoção de 45% a 92% de desconto. Você quer mais que isso? Não. E lembrando que a Ultra Popular é a rede que vende barato porque compra, vende muito barato porque compra em grande quantidade. São mais de 500 lojas em todo o Brasil. E a Ultra Popular de Morro da Fumaça está entre essa equipe que compra em grande quantidade e compra mais barato. Quando você compra em grande quantidade, você compra mais barato e vende mais barato. Por isso que a Ultra Popular de Morro da Fumaça tem os preços lá embaixo. Por causa disso. Ultra Popular, telefone passando aqui embaixo. Então você, não esqueça, pensou em comprar o seu medicamento, vai lá, faça o cartão também, faça o seu cartão lá da Ultra Popular e você certamente vai encontrar tudo que você precisa. Ultra Popular. E a Contato Internet, isso mesmo, Contato Internet, atendendo mais de 25 municípios aqui na nossa região sul. Isso. Contato Internet, internet e fibra ótica de 5 a 100 mega. Isso mesmo, de 5 a 100 mega. Hoje já tem tudo isso em Morro da Fumaça, na região? Tem, Contato Internet. E outra coisa, é preciso a quantidade que, de forma precisa, fornece para você a quantidade de download, de upload, não tem menos. É exatamente aquilo que está no contrato, que é prometido. Então, a Contato Internet é de inteira confiança aí da sua empresa, da sua família e do seu condomínio. Quem quiser pode até fazer o teste aí para ter certeza. É exatamente isso que eu estou falando. Não tem esse negócio de hoje tá com 10 mega, amanhã com 5, não. É exatamente, digo porque nós temos aqui a nossa internet, depois colocamos aqui a TV Sul, a Contato Internet, e resolveu muitos problemas. Você certamente recebe a internet com ótima qualidade. Se tem algum problema, muitas vezes pode ser do seu celular, mas da internet não, a não ser quando dá alguma queda, que até hoje não aconteceu isso ainda aqui, né? E às vezes dá algum probleminha, às vezes nós temos aí um problema no nosso roteador, alguma coisa, então, mas é um problema nosso, interno, e não é. Então, Contato Internet, telefone embaixo, adquira já a melhor internet, tá certo? Vamos lá, então? Datas comemorativas, vamos ver
Quem são os santos de hoje? Vamos lá. Vamos começar do dia 30 de sexta-feira? Sexta-feira Santa, vamos começar de lá. Vamos fazer uma retrospectiva aí para a gente não perder nada aí, tá bom? Claro, sexta-feira Santa foi sexta-feira Santa. Dia da Terra Palestina. Dia da Terra Palestina, no dia 30. Dia de São João Clímaco. Dia de São João Clímaco. Dia de São João Clímaco. Nascimento do pintor Francisco de Goya. Nascimento do pintor Francisco de Goya, que foi um importante pintor espanhol. E nascimento do Van Gogh, outro pintor. E nascimento de Van Gogh, um outro pintor também extraordinário pintor. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece Van Gogh. Vincent Van Gogh. Isso. 30 de março. Aí vamos no dia 31 de março, no sábado de Aleluia. Dia da Integração Nacional. Dia da Integração Nacional. Dia de Saúde e Nutrição. Dia da Saúde e Nutrição. Dia de São Benjamin. Dia de São Benjamin. Dia de Santo Guido. Dia de Santo Guido. E de Santo Amós Profeta. Santo Amós Profeta. Isso. Santo Amós Profeta. E nascimento do matemático e filósofo francês René Descartes. Nascimento do filósofo e matemático francês René Descartes. Sim, famosíssimo. Vamos ao próximo passo aqui. Vamos. Priscila Matiola Mendes, muito obrigado pela sintonia aqui conosco. Que alegria recebê-la. Everson Policarpo. Simone Patrício, que já citamos. Alexandre Brina, um grande abraço também para você. E ontem, dia 1º de abril, vamos lá, o que foi comemorado no dia de ontem? Dia da mentira. 1º de abril, dia da mentira. Pega na mentira. Dia 1º de abril, dia da mentira. Era muito citado no passado, hoje ficou muito generalizado, porque a mentira virou tão comum que ninguém mais comemora o dia da mentira. Um detalhe curioso é que o dia da mentira, ele se originou, dia 1º de abril também foi o dia da comemoração do deus Loki, na mitologia nórdica. Deus Loki. E foi por causa dele que se originou o dia da mentira, porque o Loki era conhecido como deus trapaceiro, na mitologia nórdica. Opa! Então, é um deus nórdico e ele deu origem ao dia da mentira hoje, essa comemoração que era feita lá. Então tá aí, o dia da mentira. E também foi o dia da Páscoa, né? Dia da Páscoa, claro. E um detalhe, ninguém sabe ao certo, muitas vezes o pessoal pergunta, uma hora é num dia, outra hora é outra. A Páscoa, ela é sempre o primeiro domingo depois da lua cheia, que ocorre no dia ou logo após 21 de março. Páscoa também significa passagem. Sim. Significa passagem. Mas... Passagem, muitas vezes, de uma vida meio difícil para vida nova. Então, é época de vida nova. Fizemos essa passagem, transcender da vida ruim para a vida boa. Então, isso é passagem. Isso significa Páscoa. Lembrando que apesar disso, muitas vezes é difícil saber quando vai ser a Páscoa, mas pelo decreto do Papa Gregório XIII, é assim que se comemora a Páscoa. Ela sempre vai acontecer no primeiro domingo depois da lua cheia, que ocorre em ou logo após o dia 21 de março. Esse ano foi dia 1º de abril. Em 2019 vai ser dia 21 de abril, a Páscoa. Dia 21 de abril. Então tá aí. Vamos lá, então. O que mais nós temos? Tá espirrando aqui, Ralha? Vamos para frente, então. Zelândia Madeira. Zelândia Madeira, bom dia, dona Z. Ainda não. Hoje é dia ontem, né? Foi dia de São Hugo de Grenoble. Ontem também foi dia de São Hugo de Grenoble. 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 Então tá, dia de Grenoble. Não, pronto. São Hugo de Grenoble. São Hugo de Grenoble. Isso. Vamos para frente. De São Valério. Dia de São Valério. Do Beato Ludovico. Do Beato Lodovico. E hoje? Hoje, né? Dia Internacional do Livro de Conto Juvenil. Dia Internacional do Livro de Conto Juvenil. Não,
Infanto, não é do conto, é infanto juvenil. Isso. Ó. Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Dia... É internacional ou nacional? Mundial. Dia Mundial da do Conscientização do Autismo. Também hoje é o nascimento do Hans Christian Andersen. Renascimento do... Nascimento do... Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen. Que foi pioneiro da literatura infanto-juvenil. Pioneiro da literatura juvenil. Infanto-juvenil. Foi o criador da Pequena Sereia. Foi criador da Pequena Sereia. Pequena Sereia que não conheceu, né? Aham. Hoje é dia do escritor francês Émile Zola. Hoje é dia também do escritor francês Émile Zola. Não, Émile Zola. Émile Zola. Vamos lá, então? Lembrando que a Pequena Sereia foi do Hans Christian Andersen. Ele foi escritor dinamarquês e ele escreveu a Pequena Sereia. Só que a primeira versão da Pequena Sereia que ele escreveu é bem diferente das que foi contada pela Disney, tá? A primeira versão da Pequena Sereia era um pouco mais macabra. Então, não é aquela coisa bonitinha que tinha na Disney. Essa aqui era outra maneira que eles abordavam. Só que a Disney tem esse costume, tá? Muitas das histórias que eles abordam ali não são bem daquele jeito também. Embora a versão da Disney ela só pega as versões mais populares. O problema é que essas histórias, a maioria delas, elas foram escritas na Idade Média, dos contos de fadas. E um detalhe curioso é que essas histórias não eram feitas para as crianças dormir, eram feitas para assustar as crianças. Na época, o lobo mau original, por exemplo, ele não era um lobo mau, ele era um lobisomem. E de acordo com a história, ele serviu os restos mortais da vovozinha para Chapeuzinho Vermelho. Ele deu o sangue da vovozinha e a carne dela para Chapeuzinho Vermelho comer. Só que ela não sabia que ela era Chapeuzinho Vermelho, né? Só que as histórias originais, elas não eram aquela coisa bonitinha, que o lobo mau ia lá, depois o caçador retirava a vovozinha da barriga do lobo mau. Não. A vovozinha, ela foi estraçalhada pelo lobisomem. Meu Deus do céu. Bom, então tá aí, né? Essas são as versões. Mas que bom que a Disney e tantos outros contam a forma mais bonita para que as pessoas consigam trabalhar mais com o sonho, que é uma coisa muito... com a fantasia, com o sonho, que é uma coisa fundamental na nossa vida, para viver com mais alegria, né? Fechou aí, Ralé? Fechou? Fechou, hein? Por favor, pega o microfone aí para encerrar aí. Dia de São Francisco de Paula. Dia de Santa Maria do Egito. E Santo Abôndio. Fechou? Tem mais alguém aí? Vamos ver se tem mais alguém ali para nós. Zelândia, já cumprimentamos. Gente, muito obrigado pela sintonia. Nós voltamos amanhã a partir das 8h30 da manhã. Você pode ir lá para o nosso canal www.tvsul.com.br. Se você estiver no celular, você vai entrar no nosso site, lá vai ter todas as notícias, vai ter a telinha da nossa TV. No celular você precisa clicar, dar um toque em cima da telinha para ela poder abrir a TV. Espera alguns minutinhos e ela abre. E se for no seu computador de mesa, notebook, outros computadores, você simplesmente vai entrar no canal, vai abrir automaticamente. Inclusive, você pode fazer do seu computador uma previsão, se o seu computador for uma tela bastante grande, pode colocar inclusive aí na sua casa, em qualquer lugar da sua casa, tá certo? Fechou então? Vamos embora, vai para lá, nós vamos ficar lá 24 horas lá no canal e voltamos a qualquer momento, edição extraordinária, ou então amanhã, a partir das 8h30 da manhã. Hoje tem um programa Fecha a Conta e Passa a Régua, ficou uma semana fora. Hoje tem um programa Fecha a Conta e Passa a Régua. E logo mais à noite tem um programa com Alex Garcia. Não, hoje tem um programa Bola Rolando às 3 da tarde. Bola Rolando às 3 da tarde com Cauã Coelho. E às 8 da noite, Fecha a Conta e Passa a Régua com Alex Garcia, lá de Garopaba. Lembrando a você que no próximo domingo estaremos ao vivo transmitido aqui no nosso canal o jogo entre os veteranos, os históricos do Grêmio, com a seleção lá de Garopaba, tá certo?
Então tá tudo certo. Grande abraço, voltamos amanhã. Até lá.